O licenciamento ambiental é essencial para equilibrar desenvolvimento e preservação. A nova legislação brasileira sobre o tema busca modernizar processos, mas gera debate sobre sua eficácia e seus impactos. Hoje conversaremos com Luísa Dresch, advogada especializada em direito ambiental, sobre as mudanças e desafios da nova lei do licenciamento ambiental, logo após a nossa vinheta. No programa de hoje, vamos explorar a nova lei do licenciamento ambiental, analisando aí as suas inovações, os impactos e as controvérsias. Olá, Luísa, tudo bom com você? Olá, Renata, tudo bem? E com você? Tudo jóia. Luísa, antes da gente começar essa conversa, que eu acho que tem muito pano para manga, né? Essa questão aí do licenciamento, que está bastante controverso, eu queria que você contasse um pouquinho sobre a sua experiência, a sua formação profissional. Tá certo. Renata, hoje eu sou advogada, sou sócia do Silveira Advogados, sou formada pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, sou mestre em Direito pela Universidade Federal do Rio Grande do Sul, e sou especialista em Direito Ambiental e Gestão Estratégica da Sustentabilidade pela PUC de São Paulo. Hoje, no escritório, né, no Silveiro, eu atuo nas áreas de Direito Ambiental e de Contencioso Estratégico. E eu tenho expertise e atuação, então, tanto na seara extrajudicial, né, então eu trabalho com consultorias, na atuação junto ao Ministério Público e aos órgãos ambientais, quanto também na seara contenciosa, né, tanto em âmbito administrativo quanto judicial. Então, em breve resumo, minha atuação é essa. Perfeito. Luísa, e eu queria então que você contasse um pouquinho, né? Por que essa lei está tão controversa? O que a nova, né, normativa aí sobre licenciamento ambiental ela estabelece? Beleza. A gente pode dizer, Renata, que a nova lei licenciamento ambiental, ela busca consolidar e uniformizar as regras de licenciamento que hoje estão dispersas em diversas normas federais, estaduais e municipais, além das resoluções do CONAMA, né, que é o Conselho Nacional do Meio Ambiente. A nova lei, ela estabelece conceitos e modalidades de licenciamento, ela estabelece quais são as atividades isentas de licenciamento, como, por exemplo, aquelas de baixo impacto, ou as já disciplinadas por outras normas específicas. Ela estabelece quais são as regras de competência entre a União, os estados e os municípios. Ela estabelece quais são os prazos para análise e para emissão das licenças, e também alguns mecanismos de simplificação para determinados empreendimentos. Se sustenta que essa nova lei ela tem o objetivo de substituir o modelo vigente até então, que é considerado um modelo, pode ser considerado, né, um modelo fragmentado e burocrático por alguns. E essa lei, então, ela buscaria viabilizar uma maior padronização, se é que a gente pode chamar de padronização, né, e segundo alguns, né, porque depende também de determinados interesses de posição política, né, segundo alguns, poderia gerar uma maior segurança jurídica. Todavia, Renata, a nova lei ela precisa garantir que a simplificação ela não signifique um enfraquecimento ou um retrocesso ambiental. E nessa seara, a gente pode vislumbrar três principais assim, questões que eu destacaria. A primeira é que o licenciamento ele é um instrumento de prevenção, né? E quando ele é bem aplicado, ele reduz os riscos socioambientais e de imagem corporativa, né? Então, para as empresas. O segundo ponto, a segunda questão, é que as empresas que tratam o licenciamento como um entrave burocrático, elas tendem a enfrentar mais conflitos sociais, embargos e litígios posteriores à etapa de licenciamento. Então, esse é um ponto que a gente precisa sempre considerar. E a terceira e última questão que eu destacaria para início de conversa, né, é que mesmo com essa flexibilização que está sendo buscada com a lei, né, ou sustentada a partir dessa nova lei, é sempre recomendado, né, que as empresas elas adotem
padrões próprios do diligence ambiental, né? Esses padrões eles têm que ser elevados e tem que permitir um mapeamento dos riscos e medidas de mitigação, né, em caso de necessidade. Então, para começo de conversa aí, é isso que eu gostaria de contextualizar. Tá. Então, assim, né, falando a grosso modo, as principais mudanças em relação à legislação anterior, acho que essa questão aí de uma definição melhor das competências, porque sempre houve um limbo, né, e às vezes uma dupla fiscalização, uma dupla autuação aí por parte de alguns entes, e a questão das mudanças no procedimento do licenciamento em si, tentando trazer talvez maior agilidade. Então, resumidamente, eu acho que é isso, Luísa. Isso aí, daria para contextualizar dessa forma. Tá. E uma coisa que você falou, que eu achei super interessante, porque talvez é uma leitura que eu faço também, né? A norma, nessa questão, principalmente do licenciamento, eu não sei nem se é uma maior flexibilização do licenciamento ambiental. Pode até ser entendido, né? Mas tem um segmento que acaba entendendo que essas alterações do licenciamento, elas acabam trazendo um risco maior para o Estado e para a sociedade, a partir do momento que não vai se obedecer aquele processo né, estanque que era o licenciamento, todas as fases, aquele processo que às vezes era super demorado. Então, queria que você falasse um pouquinho mais sobre, né, esse ponto de vista dos diferentes interessados ali, né? E até pensando, a nova lei, então, ela acaba atendendo as demandas de todos os envolvidos ou apenas de algum segmento? A gente pode dizer que a lei ela foi concebida para responder uma demanda antiga. Acho que para começo de conversa, para a gente contextualizar essa questão de interesses, é importante lembrar isso. É uma demanda antiga que existia do setor produtivo, né, que era de reduzir a fragmentação normativa, como a gente estava falando, né, e ao mesmo tempo dar uma maior celeridade ao licenciamento ambiental. A gente sabe que existem vários casos em que licenciamentos levam aí anos, né, para serem finalizados, com diversos entraves, que muitas vezes são entraves que a gente pode considerar, inclusive, positivos, né, porque a gente precisa observar a participação social, a gente precisa fazer análise de impacto com calma, né, inclusive para que se preveja com calma condicionantes, medidas de mitigação, eventualmente, né, mas então se buscava reduzir essa fragmentação e dar uma maior celeridade, né, embora a gente possa falar que o texto, essa nova lei, ela busca incorporar algumas salvaguardas ambientais, a gente não pode deixar também de atentar ao fato de que, com certeza, os interesses políticos e de diversos setores, né, eles estão sendo levados em consideração. E a gente precisa também considerar que há uma necessidade de buscar um equilíbrio, né, entre o desenvolvimento econômico e a preservação ambiental, né? A gente não pode tratar como 8 ou 80, né? E essa busca por equilíbrio de interesses, ela não é fácil, ela é uma busca bastante complexa, né? O texto da lei ele é resultado de longos debates entre o setor produtivo, entre a sociedade civil e os órgãos ambientais, né? Só que existem diversas críticas no que diz respeito a essa, vou chamar de flexibilização, né? Mas a gente está debatendo justamente em relação a como chamar, porque não necessariamente é uma flexibilização, pode se chamar de simplificação ou não, né, porque há um impacto posterior que também precisa ser analisado, né, o que vai acontecer na prática, havendo uma simplificação do processo de licenciamento, em alguns casos, né, é natural que do outro lado, né, após o licenciamento, possam haver embargos, discussões, né, debates posteriores, né, questionamentos posteriores. Isso também tem um impacto, inclusive, para a empresa, né, e precisa ser considerado. E nesse aspecto, a gente pode falar em risco de retrocesso ambiental, por um lado, mas também pode falar em o que vai acontecer posteriormente. Né? Vai haver uma maior fiscalização, se a gente for parar para pensar que, de certa forma, os órgãos ambientais eles não vão estar tão presos à parte documental, em alguns casos,
né? Talvez haja aí uma melhor distribuição de tempo no que diz respeito à fiscalização, do cumprimento de condicionantes, a uma maior movimentação para fins de questionamento, né, dos empreendimentos, das licenças, do que está sendo feito. Então, é importante a gente levar em consideração, né, que na prática, o que pode acontecer também não necessariamente vai ser aí uma simplificação de todo o processo, né, como muita gente tem pensado de forma simples, que é o que pode acontecer daqui para frente. Quando você fala até de simplificação, né, eu concordo que talvez a flexibilização não seja a melhor palavra, mas também eu fico pensando se simplificação seria o melhor termo, né, porque parece que você não analisa tudo o que seria necessário, você dá um tapa ali e segue a vida, né? Mas essa questão da garantia dentro do processo de licenciamento, a gente já não tem hoje, né, Luísa? Então, hoje você passa por um processo de licenciamento super moroso, você tem a sua licença e, de repente, você tem o Ministério Público entrando com uma ação civil pública questionando, né, ou alguma entidade questionando, de fato, o exercício da atividade naquele local. Então, a garantia a gente já não tem. Então, eu não acho que o processo de licenciamento como é hoje, ele traz alguma garantia, não só do funcionamento para a atividade econômica, mas também, talvez, da proteção ambiental. Sim, é óbvio, você passa, né? Você tem um olhar mais ativo em relação à proteção ambiental. Eu não sei se eu tenho uma visão aí, talvez, um pouco mais... não vou nem falar moderna, tá? Mas, assim, um pouco mais de países... talvez com uma consciência ali ambiental um pouco maior, mas para mim faz todo sentido você ter um processo de licenciamento ambiental mais célere, principalmente para muitas atividades que o impacto não seja tão complexo, né? Mas você pega ali as certidões que são necessárias, você faz tudo, e você simplesmente protocola ali no órgão, eventualmente, mas não necessariamente que isso vai ser analisado e isso, de repente, é emitido ali uma licença para você. Mas você tem uma fiscalização muito intensa depois, né? E o que você falou, talvez, das empresas contratarem ali consultorias, a due diligence, eu acho que é justamente isso, né? A partir do momento que você tem uma due diligence com um responsável técnico assinando aquele documento e falando que aquilo está ok, para mim já seria o suficiente. E você começa a responsabilizar toda a cadeia, porque hoje a legislação já permite isso, né? Você tem uma responsabilidade bastante extrema e ampla para toda a questão do ambientalmente falando, né? Então, ocasionou ali algum dano, você tem a responsabilidade. Então, de repente, você ampliar essa responsabilidade até para o responsável técnico que assina uma due diligence, atestando que aquela atividade, né, ela não tem um determinado impacto, etc. e tal, e você acelera o processo econômico, e você acelera a atividade econômica para o Estado, e isso garante ganhos econômicos, né? E não acho que vai ser em detrimento da preservação ambiental, se tiver uma fiscalização depois. Então, eu acho que é ajustar, né? A gente sair ali de um sistema puramente de controle para um sistema onde você dá uma autonomia maior, mas você tem um controle também muito efetivo posterior, né, ao processo de licenciamento. Eu não sei, é pelo menos a reflexão que eu faço. E eu vejo muito os órgãos, né, de uma maneira geral, todo mundo com muito receio em relação a essa nova, algumas modalidades que esse processo de licenciamento ambiental trouxe, né? Tá todo mundo, parece que, eu não sei se é por costume, do modus operandi, que até hoje já foi feito, e com medo do novo, né, do que vem, ou por simplesmente não confiar que a sociedade, de repente, é capaz de evoluir, de avançar num autocontrole, né, algo um pouco mais autorregulado. Não sei aí se você... Estou jogando aqui algumas ideias, né, não sei se você compartilha ou não. Compartilho. Eu acho que é um medo pela mudança do procedimento, né? A gente está olhando para um procedimento que hoje é muito burocrático, né? Para um procedimento, e isso acho que ninguém ousa dizer que não, né? E aqui não estou dizendo que diversas as etapas que existem não são importantes, são, né? Mas a busca por uma fiscalização a posteriori, né? O que haja, de fato, uma fiscalização
né, do cumprimento de condicionantes, da verificação de se de fato está havendo uma preservação ambiental na prática, ela é tão importante ou mais, né, do que o próprio processo de licenciamento. Claro que é importante haver uma análise, né, um estudo sério, um estudo aprofundado pelas empresas, né, de quais os impactos, inclusive por uma proteção, e aqui a gente vai olhar, pode olhar para a própria empresa, para uma proteção reputacional, né, para uma proteção para a empresa no futuro, né, mas é uma questão de mudança de perspectiva aqui, se a gente vai olhar para uma mudança de procedimento, e qualquer mudança de procedimento, ela assusta, né, acho que isso acaba gerando, assim, também uma boa parte do receio, né, claro que a gente tem que ter o receio, tem que pensar na preservação ambiental, né, mas a gente também tem que pensar no desenvolvimento econômico e como buscar esse equilíbrio, né, que acaba sendo aí uma das questões mais controversas nessas últimas décadas, né? É verdade. Acho que esse medo, talvez, aí do novo, né, ainda... todo mundo ainda tem um pouquinho. Uma outra questão, né, que eu vejo talvez um problema nas questões ambientais, talvez acho que no direito como um todo, né, mas como a gente trabalha aqui mais com direito ambiental, eu acho que é a visão que eu acabo tendo um pouco mais. Muitas vezes a legislação ela não é tão técnica, né, ela não tem assim, a técnica de definições, de procedimentos, às vezes deixa por desejar e causa dúvidas depois no futuro na operação disso tudo, né? Da leitura que você faz hoje dessa nova norma, né? É uma legislação mais técnica ou a gente pode dizer que ela contém também elementos ali políticos que eventualmente pode deixar dúvida, né? Margem para dúvida aí no futuro? Acho que é inegável, né, que o texto ele foi construído de uma forma, inclusive a tramitação, né, e o texto em si, de uma forma que não é estritamente técnica, que é política, né, o texto ele reflete, na minha percepção, né, pressões políticas e econômicas de diversos setores produtivos, como, por exemplo, agronegócio, energia, infraestrutura, né, que buscavam, como eu já falei, uma redução de custo, uma redução de burocracia, redução de demora, então uma maior celeridade, né, e também esse texto ele acaba incorporando elementos técnicos, né, a gente não pode dizer que não é um texto que também é técnico, né, mas ele deixa aí diversas lacunas que precisam ser preenchidas, esclarecidas de forma técnica, né? E esse talvez seja um receio, como isso vai ser feito, né? Em que momento isso vai ser feito? Porque até que seja feito, há aí uma lacuna que precisa ser preenchida, e como ela vai ser preenchida que gera, eu acho que um receio. Uma insegurança, né? Uma insegurança, exato. Tá. Em resumo, não, assim. Perfeito. E eu queria, assim, que você explicasse um pouquinho, até para todo mundo entender um pouco melhor, como que a lei define os critérios para o licenciamento ambiental? Como que essa nova proposta ela vai trazer essa questão do licenciamento? Tá. Quando a gente fala aí em licenciamento ambiental, e a gente vai tratar sobre a nova lei de licenciamento ambiental, a gente pode falar que os critérios eles vão se basear, por exemplo, na natureza da atividade. Quando a gente fala na natureza da atividade, a gente atrai, né, o potencial poluidor, né, que é algo que sempre gera controvérsias também. A gente vai tratar sobre a localização, né, desse empreendimento que está sendo licenciado. E quando a gente fala em localização, a gente precisa levar em consideração a sensibilidade da área, se se trata de uma área, por exemplo, de preservação permanente, se trata de terras indígenas ou quilombolas, né? Então, esse é um ponto também que é levado em consideração. Também precisa ser levado em consideração, e a lei leva em consideração, né, a magnitude do impacto ambiental. Então, isso precisa ser analisado, né, em casos de maior impacto por meio do EIA-RIMA, né? E aí as pessoas às vezes ficam, o que é esse tal de EIA-RIMA? Né? Então, também é importante esclarecer, né, que o EIA ele é basicamente assim, um estudo técnico que vai detalhar os impactos do empreendimento e quais as medidas mitigadoras que são necessárias para aquele empreendimento. E o RIMA, né, a segunda parte desse nome, ele é uma espécie de resumo que deve ser acessível,
né, numa linguagem clara, para a população, para garantir que o direito à informação e a participação social no processo de licenciamento ele ocorra de fato, né? Então, isso também é levado em consideração aí no texto da lei. A lei, ela também está prevendo modalidades diferenciadas para licença ambiental, né? Hoje em dia, quando a gente fala em licença ambiental, a gente pensa em 3 licenças que são sucessivas, né? A licença prévia, a licença de instalação e a licença de operação. A nova lei, ela traz outras modalidades de licença, ela fala em licença única, que vai reunir, então, essas 3 licenças que eu comentei agora, né? Num só processo, que pode ser aplicado em casos de menor impacto ambiental. A lei também fala no licenciamento por adesão e compromisso, né? Esse ponto aí gerou bastante controvérsia nos últimos tempos, também objeto de veto pelo presidente. Então, essa licença por adesão e compromisso é quando o empreendedor ele vai declarar que ele atende aos requisitos pré-definidos, né? Então, também é uma modalidade que está prevista na nova lei, que já existia, já era aplicada por alguns estados também. Também prevê a possibilidade de licenciamento corretivo para regularizar atividades que já estão em operação. E outro ponto aí também que eu acho que é importante a gente trazer é a questão da competência, né, para o licenciamento, que a nova lei ela vai estabelecer critérios, ela está estabelecendo critérios de abrangência dos impactos, então, quando vai ser federal, quando vai ser estadual, quando vai ser municipal, né, e a gente sabe que aí dentro dessa divisão pode haver controvérsias também, né, porque mesmo que se defina critérios, os estados e os municípios acabam também estabelecendo normas, pode ser objeto depois de questionamento judicial, acontece na prática, né, não é algo que vai mudar, mas a lei buscou, então, reunir todas essas modalidades, todos esses critérios no mesmo ato normativo, né, para facilitar, de certa forma, a compreensão e tentar, de certa forma, também unificar, né, padronizar todo esse processo no nosso país. Uhum. E com todas essas mudanças, né, qual que é o impacto que você vê que pode ocorrer para o setor produtivo? Para o setor produtivo, a gente tem vários impactos, né, que a gente pode aí vislumbrar. Eu entendo que a nova lei ela traz potenciais ganhos, né, como a gente já falou também, mas uma maior previsibilidade relativa a prazos, né, o que isso gera, né, uma maior celeridade. Então, as empresas podem prever de forma mais clara do que há hoje em dia, né, os prazos máximos para análise das licenças, o que tende a reduzir as incertezas dos cronogramas de obra, das operações, né, de quando, de fato, o empreendimento vai sair do papel. Tende também a haver uma menor redução de burocracia, né, que é um ponto também que a gente já falou, porque há uma possibilidade de licenciamento por adesão e compromisso, determinadas atividades de menor impacto. E também, para as empresas, a uniformização é algo que pode ser visto de forma positiva, né, porque tende a eliminar divergências entre as normas estaduais, embora preserve aí a competência de cada um dos entes federativos, né, que é algo que a empresa sempre, quando procura, né, os escritórios, tenta entender, né, não, mas assim, no estado é diferente, porque, né, eu preciso entender para conseguir pensar melhor no meu negócio, né, considerando as peculiaridades de cada um dos estados. Mas eu também vejo que esses potenciais ganhos, eles não vão ocorrer sem que haja necessidade de atenção em relação a alguns pontos, né? Por exemplo, a controvérsia que é relativa à definição do que é baixo impacto, né? O fato dos estados e municípios poderem criar, por exemplo, exigências próprias. Isso, na prática, pode minar a padronização que é pretendida. Além disso, também entendo que é necessário ter atenção para o fato de que os processos, a aceleração de determinados processos, gera, por outro lado, um risco de que haja, como eu já falei também, maiores questionamentos judiciais, ou, por exemplo, por parte do Ministério Público, né, sobre eventuais insuficiências de análise ambiental. Então, não necessariamente só há ganhos, né? É importante que as empresas levem em consideração. Se a gente for olhar para os impactos práticos, então, no modelo atual para as empresas, para o setor produtivo, eu destacaria uma simplificação, que foi o que a gente já falou, mas aí olhando para o processo, né, de licenciamento, não para todo,
o processo do início ao fim. Eu falaria numa maior celeridade, uma vez que há, pela nova lei, o estabelecimento de prazos mais claros para isso. Eu falaria em uma maior previsibilidade. E também daria para se falar numa redução de custos na etapa de licenciamento, né, diante da menor burocracia. Só que é importante considerar que essa redução de custos não necessariamente vai implicar redução de custos em consultoria, né, que era algo que a gente já estava tratando também, que é um ponto a ser levado em consideração. Isso porque há uma necessidade de cautela, né? Essa nova lei, ela gera uma necessidade na própria empresa, no setor produtivo, de cautela. A previsão de dispensa, de licenciamento, ela tem que ser acompanhada de critérios técnicos e claros de mecanismos de fiscalização posteriores. Significa dizer que a própria empresa vai precisar mapear, e ela precisa mapear, inclusive, o que pode ser objeto de fiscalização, uma vez que não foi objeto de análise durante o processo de licenciamento, né, pelo órgão ambiental. Então, para isso aí, diversas outras etapas que podem ser, inclusive, internas da própria empresa, vão precisar ser colocadas em prática, né? Então, em resumo, né, que eu comentei aqui em primeiro lugar, há ganhos, né? Mas em segundo lugar, há bastante necessidade de cautela, né? A gente não pode desconsiderar essa necessidade de cautela aí por parte das empresas, do setor produtivo. E daí, né, você mencionou uma questão de repente, os municípios poderem indicar o que é, né, que é baixo impacto, fazer ali uma melhor disciplina em relação ao que lhe cabe, ao que lhe compete. Daí me dá um medo, né? Porque quando às vezes você deixa em aberto essa possibilidade para o município com receio, ele fala, não vou fazer, né? Eu não sei ainda, porque daí começa a ter ação judicial, Ministério Público questionando. Eu passo por algumas situações, mas em relação à APP, que é justamente isso, né? Cabe daí ao critério local, o local instituir o que seria, né, a metragem, eventualmente, de uma APP. Mas daí eu não posso, porque se eu for contrário, é um retrocesso à proteção ambiental. Então, eu não faço, né? Eu tenho situações de um curso d'água dentro da cidade, correndo até em galeria fechada, e o município considerando que tem APP no entorno. E você fala assim, mas que APP, né? É um único terreno numa avenida toda construída, com prédio, não sei o quê, mas aquele terreno, porque eventualmente, né, tinha até uma construção no passado, mas foi desfeita essa construção, hoje não tem nada, ele, né, pela nova diretriz viária, aquilo é uma APP, ainda que o trecho canalizado. Então, às vezes, a gente se depara com certos absurdos, porque o município não quer pôr a mão, né, com medo de questionamento de outros entes e tudo mais, porque deixou a critério dele decidir. Então, essa amplitude também me traz, né, além da falta, talvez, dessa previsibilidade que se queira dar com a norma, né, de todo mundo caminhar para e passo, pode ser que a gente tenha situações como essa aqui que eu estou te relatando, que para mim assim, se alguém contasse, eu ia falar, não, mas tem coisa errada, né? Acho que, mas, assim, é que eu vivo essa realidade. Mas é um caso, assim, que, não sei, para mim não justifica, mas tudo bem, né? Mas eu acho que deve trazer, sim, óbvio, né? Acho que no começo ainda tudo vai ser um pouco temerário, todo mundo descobrindo um pouco como a norma vai caminhar, mas eu acho que deve trazer, sim, uma celeridade para a atividade econômica, né? Para o setor produtivo, pelo menos é o que a gente espera aqui. E daí, Luísa, né? Como que o Brasil ele vai fiscalizar essa nova legislação, né? Eu até tinha comentado logo no início que eu entendo que essas questões, quando você dá mais autonomia para o particular, por outro lado, você precisa aumentar a fiscalização, né? Como que você vê? O Brasil está preparado para isso? Ele está caminhando para isso ou não? A gente ainda vai continuar os mesmos sistemas dentro dos órgãos já existentes?
esse é um ponto importante, né? Porque a nova lei ela não está, pelo menos a meu ver, né, criando uma nova estrutura de fiscalização. Né? Ela está reafirmando competências que já são previstas, então a fiscalização ela vai continuar sendo de competência dos órgãos do Sistema Nacional do Meio Ambiente, do SISNAMA, então do IBAMA, dos órgãos estaduais e municipais, né? E também do Ministério Público. O que a lei faz é colocar na prática, né, estabelecer, então, que na prática já vem acontecendo por alguns estados, assim, por meio de alguns estados, os estados já vêm fazendo, que é a utilização de tecnologias, né, de monitoramento remoto, a integração de sistemas digitais para acompanhamento dos compromissos que são assumidos nas licenças, né, que em alguns casos ainda é feito de forma muito arcaica, né? Então, utilizar mais a tecnologia, né? Então, da modernização no momento que a gente vive, né? Para se fazer essa fiscalização. Né? Mas, de novo, isso já vem sendo feito na prática, então não acho que seja uma grande inovação em termos de fiscalização aí previsto na lei. E acho que um ponto importante também que acredito que eu já tenha comentado é a grande questão do redirecionamento, né? Que pode haver, assim, acho que falar que o Brasil está preparado, a gente só consegue saber de fato na prática, né? Acho que a gente vai conseguir ver a partir do momento em que haja um possível redimensionamento de trabalho, né? Porque hoje em dia tudo que é licenciado não necessariamente mais passaria a ser. Então, se a gente for olhar, ou vai ter um redimensionamento de esforços, né? O foco vai ser mais para os empreendimentos de maior impacto, né? E aí se a gente for olhar para os órgãos ambientais, vai haver um maior investimento nisso, né, de atenção, de fiscalização, ou então, com certeza, vai se precisar ter um maior dimensionamento. Olha, a gente tira um pouco daqui, vamos investir mais em fiscalização. É isso que vai ser necessário, como a gente estava falando antes, né? Tirando um pouco da questão do processo de licenciamento, a gente precisa olhar para a fiscalização. Né? E para isso a gente vai precisar, o Brasil, né, vai precisar investir cada vez mais em fiscalização. A tecnologia ajuda, né? Utilização de inteligência artificial para isso também acho que faz com que haja um ganho, né, maior nesse sentido, porque não precisa uma pessoa estar lá indo presencial, como era feito antigamente, né? Precisava ver uma pessoa se deslocar até o local para fiscalizar. Hoje em dia não necessariamente isso precisa acontecer, né? Mas talvez a gente ainda esteja aí num cenário bastante nebuloso, né? Que a gente só vai conseguir ver na prática mesmo o efeito, né? E também acredito que isso gere também um pouco do receio, né? Do medo em relação à mudança, né? Como vai ficar a situação daqui para frente, né? Se a gente vai conseguir dar conta, como país, dessa fiscalização mais rigorosa a posteriori. Sim. E você tinha, né, a gente tinha comentado ali atrás a respeito de algumas lacunas, talvez, nessa nova normativa. Quais seriam essas lacunas, até para a gente entender um pouco melhor? Tem várias lacunas, né? Acho que se a gente for trazer algumas aqui para pontuar, poderia dizer que a lei ela não resolve de forma plena alguns temas centrais, né? Dentre eles, por exemplo, que não se tem uma clareza 100% do que seriam, de forma concreta, e os empreendimentos de baixo impacto, né? Isso vai exigir uma regulamentação posterior. Essa regulamentação posterior ela vai estar sujeita a novas disputas de interesse, então é uma lacuna que se tem, né? Outra lacuna que se tem é a questão das próprias divergências em termos de competência, em termos do que os estados e municípios podem ou não fazer e estabelecer, né? Porque embora a lei ela busque aí uma uniformidade, né? A gente sabe que na prática há peculiaridades regionais, então e locais, né? Então isso também é algo que fica de certa forma como uma lacuna. Deixa eu pensar. Outra lacuna diz respeito à insegurança sobre a própria compatibilidade das aprovações tácitas das licenças com o princípio da prevenção, aí se a gente for entrar em termos mais técnicos, né, do direito ambiental, com o dever constitucional de proteção ambiental, né, pode haver muitos questionamentos posteriormente, inclusive em âmbito do STF, né, então a gente está de novo aí pensando
numa nova lei que pode trazer, e já está trazendo, né, brechas para judicialização, para questionamentos judiciais. Outro ponto que deixa como lacuna é a própria questão da fiscalização, eu entendo, né? Como isso vai ser feito, né? Que mecanismos efetivos vão ser utilizados para que haja um fortalecimento dos órgãos ambientais para fins de fiscalização. É algo que gera aí também, vou falar dor de barriga, né? Em muitas pessoas. Como isso vai ser feito, né? A lei não esclarece esse ponto. Outro ponto também, aí pensando mais em termos das comunidades, né, da população, que a lei ela não esclarece exatamente como fica a questão de participação social em detalhes, né, vai haver um maior enfraquecimento ou não, fortalecimento, como isso vai ser feito, né, em alguns casos, inclusive, havendo aprovações tácitas, né, ou uma simplificação do processo, isso pode, e com certeza, acaba sendo enfraquecido, né? Então, pode-se falar aí que essa lacuna pode gerar um risco de que haja um aumento de conflitos socioambientais. E, por último, talvez poderia também elencar que a nova lei ela não está prevendo de forma expressa a articulação com compromissos ambientais, como, por exemplo, o Acordo de Paris, né? Há lacunas no que diz respeito a isso também. Então, em alguns casos, estão se elencando como fatores, né, críticos da nova lei esse ponto. Acho que, em resumo, o que eu consigo pensar aqui para a gente conversar seriam essas as lacunas, assim, as principais. Não, perfeito, concordo, Luísa. Eu acho que, né, a partir do momento que a gente também quer dar uma autorregulação à sociedade, colocar mais responsabilidade, talvez, para os setores e compartilhar, você precisa mudar também, né, se você está mudando o como vai ser feito, o antes você também precisa mudar, né? Você precisa mudar a estrutura, porque senão há um descompasso entre a nova norma e o sistema que vai fiscalizar, que vai controlar, né, o que quer que seja. Então, eu acho que talvez aí um dos pontos mais frágeis, talvez, aí da norma, vai ser a operacionalização disso depois no futuro, né? Porque os instrumentos, eles, né, com as dificuldades que a gente vê, eles têm sido trazidos, né? Talvez não na integralidade, mas uma coisinha ou outra, como inovação já tem sido trazida, mas a gente também precisa inovar a gestão dos órgãos, porque senão não vai caminhar junto, né? Toda essa. E daí, assim, né, eu acho que eu já vou emendar, a gente já meio que respondeu, mas eu queria ver se você tem alguma outra pergunta de $1 milhão, tá? O que pode ser feito para melhorar a aplicação dessa lei? Eu acho que uma questão que a gente já mencionou é a questão aí do melhor aparato, né, de uma organização maior dentro dos órgãos, dentro da estrutura do CISNAMA, uma alteração em relação a isso, né, uma melhor identificação. Mas tem que outras coisas, né, a gente poderia aqui levantar? Acho que tirando essa questão do fortalecimento da capacidade institucional, né, da fiscalização, então, ignorando aí o fato de que há, com certeza, uma necessidade de capacitação contínua dos órgãos ambientais, investimento em tecnologia, né, tanto para aumento de transparência quanto para fiscalização, e para redução da burocracia também, né, e o foco numa maior integração federativa para isso, daria para destacar, acredito que 2 eixos principais, assim, de pontos principais para a melhoria da aplicação da lei. O primeiro ponto, uma regulamentação técnica clara, né, que é algo que é extremamente necessário, considerando lacunas também. E o segundo ponto é relativo à garantia da participação social, né, e de uma maior busca de segurança jurídica. Detalhando um pouco mais, né, acho que, assim, em relação ao primeiro ponto da regulamentação, acredito que seja importante que sejam definidos critérios claros e objetivos, né, do que é, por exemplo, baixo impacto, como é que se padroniza esses prazos, né, como é que eles vão ser padronizados e qual a padronização,
a produção de documentos e procedimentos, né, que sejam de fato seguidos e por todos, né, para evitar uma insegurança jurídica, para reduzir divergências, e talvez até assim a produção de manuais técnicos, né, que sejam setoriais para orientar tanto as empresas quanto os órgãos ambientais licenciadores, né, em relação a esse nova realidade, né, do licenciamento ambiental do país. Em relação ao segundo ponto de garantia de participação social e de segurança jurídica, eu acredito que seja importante que sejam reforçados os mecanismos de consulta pública, né, que seja facilitado o acesso à informação. A gente está falando de uma integração, né, digital da sociedade, então que haja ali a informação em plataformas digitais abertas ao público, né, sobre os processos de licenciamento, numa linguagem clara, né, com a possibilidade de se elencar e de se acessar as normativas, de se acessar o entendimento jurisprudencial relativo ao tema, né, algo que é possível, é viável de ser feito, é complexo, a gente sabe, né, mas com a tecnologia que se tem hoje e com o desenvolvimento tecnológico previsto aí para os próximos anos, e não vamos muito longe também para não se assustar, né, porque a gente sabe que pode haver bastante alteração no que diz respeito a isso também, né, mas é possível que haja essa facilitação, então, esse maior acesso à informação. E também, de certa forma, a gente pode falar aí, quando pensando em segurança jurídica, a gente estava falando em vai ter um técnico, o técnico vai assinar, né, a documentação técnica para o empreendimento. Então, não consigo pensar em não estimular, né, a autorregulação, as certificações ambientais, claro, certificações ambientais sérias, né, técnicas que realmente levem em consideração o momento atual, a realidade, mas de forma técnica, mais nas normas, existem normas internacionais, a gente sabe aqui, a gente poderia marcar um outro horário só para conversar sobre isso, né? Mas com certeza um estímulo em relação a isso também tende a ser bastante efetivo, né? Porque há uma análise, um controle aí também, pensando no próprio mercado como mercado, né? Então, essas certificações, elas são bastante importantes e acredito que elas tenham que ser estimuladas e elas podem ajudar aí na melhoria de aplicação da lei. Maravilha. Luísa, a conversa está ótima, mas para a gente poder aqui para o nosso encerramento, eu queria que você deixasse uma mensagem para a nossa audiência. Uma só. Não, mas brincadeira, vamos lá, eu acho que se tivesse que deixar uma mensagem só, assim, tratando sobre o tema, eu diria que o licenciamento ambiental, ele não pode, né, ser visto como um entrave para o desenvolvimento, ele tem que ser visto como um instrumento essencial para assegurar o crescimento econômico, né, e a preservação ambiental, e para assegurar que essas duas áreas caminhem juntas, né? Quem apoia a nova lei, que a gente estava aqui falando durante esses últimos minutos, né, quem apoia essa lei diz que é uma oportunidade de, depois de muitos anos de burocracia, né, de procedimento que hoje em dia pode ser considerado um procedimento que precisa de uma modernização, né, precisa de eficiência, a gente precisa dar eficiência a esse processo de licenciamento, né, mas acredito que seja importante que a gente leve em consideração que isso só vai ter êxito, né, essa modernização, essa, entre aspas, simplificação, só vai ter êxito se for aplicado de fato com responsabilidade, com técnica e com transparência, né? Pode parecer um pouco clichê, mas é importante a gente lembrar disso, né? A busca por um equilíbrio ambiental, ela não vai e não deve levar para o 8 e para o 80, né? Às vezes a gente fica nesse cabo de guerra, assim, de extremismos, né? A gente não está falando e não vai falar em preservação sem desenvolvimento econômico, mas em buscar um equilíbrio, né? Buscar o desenvolvimento de forma equilibrada, preservando o meio ambiente, né? Então, acredito que em qualquer cenário, e sob o manto aí de qualquer lei que seja, né, as empresas, elas precisam e elas têm que ter em mente que elas precisam levar em consideração que vai ser necessário fortalecer o compliance ambiental interno, que vai ser necessário ter uma integração com SG, né? Quando a gente fala nisso, a gente fala que é tratar o momento atual, o cenário atual, como uma oportunidade para reforçar os compromissos voluntários relativos à sustentabilidade, né? E também que vai ser sempre importante fazer uma melhor gestão de stakeholders, né? Sempre com foco na transparência, né? Acredito que a mensagem final seria essa,
né, de que a gente ainda tem aí um longo caminho pela frente, né, que a gente debater e buscar esse debate, como que a gente está fazendo aqui. Agradeço a oportunidade também, né, Renata, de estar aqui conversando contigo hoje sobre esse assunto que é polêmico, né, acho que a gente não pode deixar de pontuar isso, né, mas que a busca acadêmica, a busca de debate em relação ao tema é bastante importante, né, para que a gente possa, em qualquer um dos cenários, né, buscar esse desenvolvimento de forma equilibrada. Não, perfeito, Luiz. Acho que foi ótima aqui a nossa conversa. Eu realmente acho que é um avanço. O país acho que precisava avançar nessa direção. É uma norma aí que está há quantos anos para ser aprovada? Faz tempo, né? Muitos, décadas. Mais de 10, né? Eu acredito. Sim. Então, assim, se você parar para pensar, o que há 10 anos talvez fazia sentido, hoje talvez não faça. Então, essa modernização, né, essa atualização, ela é mais do que necessária. Talvez tenha alguns pontos ainda que vai deixar a desejar, até porque é uma proposta, né? Por mais que a gente atualize, a proposta é antiga, tem as questões políticas, como a gente comentou, mas eu acho que é uma quebra ali realmente de paradigma, né? De barreira, que precisa ser feito até para a gente avançar como sociedade, para o setor produtivo poder avançar também, né? A gente desburocratizar, mas sem perder a questão da proteção ambiental. Então, realmente aí foi muito bom. Agradeço a sua participação e já deixo o convite, né, para que a gente volte a falar sobre este tema ou outros, porque tema na área ambiental não falta, né, Luísa? É verdade. Muito obrigada, Maravilha. Renata, de novo. Foi um prazer estar aqui conversando com você hoje. Obrigado, viu? Bom, no programa de hoje eu conversei com Luísa Dresch, advogada especialista em meio ambiente. Muito obrigada a você que nos prestigiou até aqui. Deixe seu like, se inscreva em nosso canal e compartilhe. Nos vemos na próxima semana.